E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu trago mais um vídeo de review de Gachacutia. E esse vídeo vai ser diferente, tá? Vai ser review de 2 episódios, tá bom? Quem tava com saudade de review de Gachacutia aqui no canal, tamo de volta. Teve uma semaninha sem vídeo aí, tá? Porque o último episódio eu não achei tão interessante. E eu vou comentar aqui com vocês já já o que eu achei, né? Então, tô de volta, esperei sair os 2 episódios. Juntei tudo num vídeo só, para trazer um conteúdo diferente para vocês. E é isso. E antes de começar o review, eu queria começar esse vídeo aqui de forma diferente. Eu queria agradecer todo mundo que vem engajando, né? Que vem comentando nos vídeos, vem deixando um like, vem interagindo comigo, né? Então eu sou muito grato, muito obrigado a todo você que assiste o vídeo, que deixa o like, que se inscreve no canal, que compartilha com um amigo, tá? Muito obrigado. E eu espero continuar produzindo um conteúdo que agrade você e que a gente cresça ainda mais. E é isso, tá? Eu queria fazer esse breve agradecimento, tá? A todo mundo que tem me acompanhado até agora. E vamos agora pro vídeo. E esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, né? A primeira parte eu vou comentar sobre o 5º episódio. E na segunda parte eu comento sobre o 6º episódio. Então, vamos lá. O 5º episódio já começa com uma confraternização ali, né? Ali não teve muita coisa de relevante, né? Não vi nada de muito relevante, exceto a conversa que o Rudo teve com aquele ajudante, né? Então, reforça mais algo ali, né? Que os ajudantes nesse mundo, eles realmente têm algo a oferecer, eles são importantes. Então, eu achei isso interessante, tá? Levanta ali o questionamento de que em outras obras, os ajudantes geralmente são só seres coadjuvantes. Aqui não, aqui isso tem sido bem pertinente e até relevante, né? Que os ajudantes eles são tratados de forma diferente. Então eu tenho gostado muito disso. E eu espero de verdade que nos próximos episódios isso se permaneça, né? E que eles também tenham mais destaque, né? Então meio que eu achei interessante a premissa de que personagens secundários, né? Meio que tendo destaque como personagens principais. Então isso foi bem legal e bem diferente do 5º episódio. E aí a gente segue com o episódio, né? E não teve nada de muito relevante além disso. E aí, na segunda parte do 5º episódio, né? Entra a mina de óculos, né? Falando que eles encontraram um Celestial e que o Celestial foi preso. E tá tendo uma missão para poder resgatar esse Celestial. Então o Rudo fica interessado, né? E ele vai seguindo lá com a galera lá para poder resgatar esse Celestial. Aí, chegando lá, né, na segunda parte do episódio, a gente teve boas cenas de ação, né? Como sempre, esse episódio, ele permanece bem animado, né? Então, Gachacuti, ele não perdeu a qualidade até aqui, né? Até o 5º e o 6º, né? Que foram os 2 episódios, os 2 últimos que saíram, ainda se manteve com uma qualidade muito alta. Cenas muito fluídas, animação muito boa. E aqui, também não teve nada muito relevante, né? A única coisa que me surpreendeu aqui nessa segunda parte foi realmente a armadilha em si, né? Tipo, eles terem caído lá no buraco que eu não tava esperando. Eu realmente achei que ia ter um Celestial ali, né? Mas era até algo previsível. E pra mim, o 5º episódio do pacote de 6 episódios que saíram até agora foi o mais fraco entre todos eles. Por isso que ainda não tinha feito um vídeo, porque eu achei que ele foi muito fraco e não dava muito conteúdo, né, para um vídeo. E é como eu vinha falando. A cena do cara do bastão até que foi bem legal, né? Teve boa cena de ação, boa luta, mas nada muito empolgante, sabe? Nada que eu dissesse, nossa, que negócio diferente, que luta extraordinária. Não, foi só uma lutinha ali mesmo, só pro episódio não passar sem ação. Então, o 5º episódio pra mim foi o mais fraco, tá? Achei que eles poderiam ter desenvolvido mais, né? Ter criado um enredo melhor ali, mas foi só um episódio de transição. E aqui termina a análise do 5º episódio, né? E vou entrar agora na análise do 6º. Enfim, finalizando o 5º episódio, né? Acabou com o carinha lá atacando lá, chegando lá onde o Rudo tava, né? E o 6º episódio já começa ali onde o 5º episódio parou. E aí, né, finalizou o episódio lá, então você já ficou meio que presumido que esse vilão novo, né, que é o vilão que tinha aparecido lá no final do 5º episódio, e que era aquele mesmo cara, que era aquela figura misteriosa que eu comentei lá no episódio 4. Inclusive tem aqui o review, tá? Vejam lá,
Podem olhar aí no canal que tem um review de todos os episódios. Qualquer coisa dá uma passadinha lá depois. Então, aí prosseguiu, né? Muitas cenas de luta. Depois que ele chegou lá, a gente teve uma sequência bem animada ali. E aconteceu uma coisa que realmente me chamou a atenção nesse episódio. Que foi a morte daquele cara que tava conversando com o Rudo, né? Que era aquele ajudante. E, cara, eu gostei muito porque eles foram bem espertos aqui. Eles criaram toda uma atmosfera, né? No episódio passado, no quinto episódio, que eu comentei agora há pouco. Pra você criar empatia com o personagem, entendeu? Você tem toda aquela conversa ali e tal, e eles se aproximando. Pra nesse episódio aqui eles chegarem e matar o cara, então você sentiu o peso da morte dele. Porque aqui eu achei bem interessante isso, porque a morte dele não foi em voo. Ele tem o peso ali que foi construído no episódio passado pra acontecer o que aconteceu, né? Por Udo chegar até o despertar dele. E cara, que sequência linda, né? Daquele amuleto dele caindo e a cena ficando toda em preto e branco e o Rudo lembrando do passado dele. E aqui vai um ponto importante, né? Quando o Rudo lembra do passado dele, tem a cena lá dele falando com o Reptile. E foi muito legal ver como ele construiu aquela coisa de... Ah, eu vou querer consertar o lixo. Vou querer consertar aquilo que as pessoas estão desperdiçando. Então, eu gostei muito disso. E esse anime, ele tem muito desse discurso, sabe? Desse discurso de... Pô, às vezes as coisas são tão pequenas e para pessoas podem parecer descartáveis, mas para outra pessoa pode se transformar em uma relíquia muito importante, entendeu? Então, às vezes, muita gente joga coisa fora, coisas assim, que acha que não vai prestar, né? Mas para outras pessoas que têm menos condições, podem utilizar aquilo e realmente às vezes são algo que ainda estão pronto para uso. Então, eu tô gostando muito da forma como eles estão abordando isso, sabe? Pegando algo que acontece na vida real e trazendo de forma lúdica para a animação. E é por isso que eu gosto muito de animes, né? Porque eles conseguem trazer vários temas diferentes e de forma mais lúdica e fácil de você entender. Então eu tô gostando demais disso. E principalmente dessa parte de que eles estão falando do desperdício, sabe? Como eles estão tratando o desperdício e dando ênfase naquilo, entendeu? E eu tô gostando demais. Enfim, né? Vamos voltando aqui. Voltando para a linha de raciocínio. Tem a cena lá toda preto e branco, né? Do Rudo. E a gente viu o despertar do Rudo. Ele meio que pega os utensílios da galera e potencializa esse utensílio. Então, cara, eu gostei muito de toda a sequência ali animada, sabe? A cena toda em preto e branco. E ali nos traços meio que do mangá. Então eu gostei e achei super criativo e super diferente. E me animou, porque o último episódio eu tinha achado muito fraco, né? E esse aqui não. Então a gente teve toda essa sequência bem animada ali, né? E a gente viu finalmente a manifestação do poder do Rudo, que era naquela criatura. E mano, que criatura irada. Ela é um bicho com um monte de braço, né? E tem aquele olho. E cara, achei super diferente. E achei muito maneiro o design dele. E aqui, muito legal. Eles estão realmente usando o CCGI de forma consciente e colocando em objetos, né? Teve um inscrito que comentou em um dos vídeos que ele é sempre adepto ao uso de CCGI em objetos, né? E não em personagens em si. E eu também concordo com ele, né? Porque quando é usado em personagem, tende a ficar estranho. Fica com aquele aspecto de game, sabe? E eu não gosto muito desse aspecto de bonecão de game na animação em si, né? Em game é outra coisa porque é outra mídia, mas na animação fica estranho, fica esquisito. Então, eu super concordo com o que esse inscrito falou. Então, a gente teve uma luta, né, do Rudo lá. Meio que não foi uma luta, né? Foi um massacre porque o Rudo tava defendendo os golpes lá do cara e dando um soco nele. E aqui eu reforço a mesma coisa que eu falei lá do quinto episódio, né? Não foi nada muito interessante, entendeu? Tipo, era só ele desviando e dando um soco no cara. E não que isso seja ruim, né? Realmente foi uma sequência bem animada e muito bem construída ali, mas nada que me empolgou, né? E no fim do episódio, né, mostrou que realmente o carinha lá misterioso tinha derrotado o cara do bastão e que ele tava lá paralisado no chão, né? E ele mostrou também que o poder dele é meio que um veneno que dá toxina que paralisa o corpo da pessoa, né? Então,
acabou o episódio ele se furando e paralisando o próprio corpo dele, né? Para que ele não pudesse pensar e lutar de forma não consciente com o Urudo. Porque ficou explicado que o poder do Urudo é meio que ele consegue prever o que a pessoa tá pensando, uma coisa assim. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Enfim, aí a gente teve uma sequência bem animada ali de luta, né? Como eu já tinha comentado antes. Bastante sangue, que é uma coisa que eu gosto bastante de anime, principalmente com anime na faixa etária acima de 16 anos, né? Que tem sangue, mas é bem utilizado, né? Bem consciente, não era que nem como era no Cavaleiro do Zodíaco, que os caras apanhavam e jorravam meio litro de sangue. Aqui não, aqui é usado de forma consciente. E esse sexto episódio, ele me animou, né? Então, eu creio que uma das hipóteses que eu posso pensar que vai acontecer no próximo episódio, vai chegar aquele carinha lá, que é o cara que o cara do bastão admira, né? E vai salvar todos eles. Ou vai acontecer uma coisa surpreendente. Então, só esperando para a próxima semana pra gente saber. Enfim, agora eu quero saber de você. Gostou do meu review? Te atiçou a assistir Gachakutia? Te atiçou a continuar? Comente aqui. Deixe sua opinião sobre a animação e tudo que tá rolando e sobre esse episódio. E lembrando, tá? Se vai comentar sobre o mangá nos comentários, deixe a aba de spoiler, tá? Bote lá que é spoiler pra não estragar a experiência de ninguém, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dê uma passada aí no canal, veja a review de todos os outros episódios, confere a review também dos filmes que já tem aqui e se inscreve, compartilha, comenta e eu vejo vocês na próxima semana. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que tá assistindo os vídeos. Vocês são demais. Até a próxima. Fui!